Tabacaria de Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada e não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certo, desconhecidamente certo, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte por umidade nas paredes e cabelo branco dos homens, com o destino a conduzir uma carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade, estou hoje lúcido como se estivesse para morrer, e não tivesse mais a irmandade com as coisas, senão a despedida, tornando-se essa casa e esse lado da rua a fileira de uma carruagem de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça, uma sacudidela nos meus nervos e um ranger nos ossos na ida. Estou hoje perplexo como quem pensou, achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade com que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Falhei em tudo, como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá só encontrei ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira em que hei de pensar. Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso? Mas penso ser em tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio, nesse momento 100.000 cérebros se concebem em sonho, gênios como eu, e a história não marcará quem sabe nenhum, nem haverá senão o estume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas, e eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nessa hora gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas, nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas, nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis nunca verão a luz do sol real, nem acharão os ouvidos da gente. O mundo é para quem nasce para conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo. Ainda que tenha razão, tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais do que humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredos que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda. Ainda que não more nela, serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou para que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira, ouvindo a voz de Deus num poço tapado. Crê em mim? Não, nem em nada. Derrama-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu céu, a sua chuva e o vento que me acha o cabelo. E o resto, venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantarmos da cama, mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira, mais o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo, senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais do que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Se pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que na verdade é folha de estranho, deito tudo para o chão como quem tem deitado a vida. Mas ao menos fica a amargura de que nunca serei a caligrafia rápida desses versos, o pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre ao menos o gesto largo com que eu tiro a roupa suja que sou. Sem rol para o decurso das coisas e fico em casa sem camisa. Tu que consolas que não existe e por isso que consolas, ou uma deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou uma patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta, ou uma princesa de trovadores gentilíssima e colorida, ou uma marquesa do século XVIII, decotada e longínqua,
ou cocote célebre do tempo de nossos pais, ou não sei o que moderno, não concedo-me bem com o que. Tudo isso, seja o que for, que sejas e que se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado, como os que invocam espíritos invocam o espírito a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem, e tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro como tudo. Vivi, estudei, amei e até creio. E hoje não há mendigo que não inveje só por não ser eu. Olho a cada um dos andrajos e as chagas e a mentira e penso: talvez nunca vivesse, nem estudasse, nem amasse, nem acreditasse. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem corta o rabo. E que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo porque não era e não desmenti-me. Perdi-me quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido, estava bêbado e não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão, tolerado pela gerente só por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis, quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse, e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando os pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubam e não vale nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma. Mal entendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei os versos. Em certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua com que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isso se deu, e em outros satélites de outros sistemas qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por debaixo de coisas como tabuletas. Sempre uma defronte à outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, e sempre o impossível tão estúpido como o real, e o mistério tão certo como o sono do mistério da superfície. Sempre isso ou sempre outra coisa, ou nenhuma coisa e nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria, e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me, energético, convencido, humano, e vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro e ao pensar em escrevê-los, saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria, e gozo num momento sensitivo e competente. E a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceber, estarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira e vou até a janela. O homem saiu da tabacaria. Eu conheço, é o Esteves sem metafísica. Como instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acendeu-me adeus e eu gritei-lhe: adeus, ó Esteves, e o universo reconstituiu-se sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. 15 de janeiro de 1928.